Vamos lá, então, agora para o livro O Céu e o Inferno, né? Nós estamos aí no capítulo 9, né? Os demônios, no item 16, não é isso? Certo? Certo, João. Os demônios. João, você travou de novo. Paralisou. Agora voltou. Eu que tinha caído de novo? Não, né? Não, você travou. Agora eu voltou. tinha travado. Ah, tá. Então, vamos lá. Nós estamos aí no capítulo 9, no item 16, não é isso? Todo mundo achou? Todo mundo localizou? Sim. Sim? Então, vamos lá. Vamos fazer um resumo rápido aí do que trata esse capítulo. Ele trata dos demônios e a primeira subparte fala da origem da crença dos demônios. Allan Kardec vai nos dizer que essa crença na existência de seres superiores a nós é instintiva, né? E se iniciou no homem primitivo conforme a satisfação ou a insatisfação das suas necessidades materiais. Ele imaginou, né, que a satisfação das necessidades materiais era vinculada de um poder do bem. E a insatisfação dessas necessidades materiais, a insatisfação delas, algum dano que ele sofria, se originava de um poder maléfico. E começou essa crença observando, né, aquilo que lhe era útil, objetos materiais que lhe eram úteis, né, ou animais que lhe eram úteis ou que não lhe causavam dano, e também os animais nocivos. E ele começa, assim, a cultuar uma coisa e outra. E sendo ele mais sensível ao mal do que ao bem, numerosas eram digamos assim, os cultos para que ele não sofresse a esses, digamos assim, animais nocivos, a esse poder maléfico. E assim o homem, por um longo tempo, caminhou acreditando na existência de duas forças que tentavam governar o mundo, o bem e o mal. E isso foi a origem e a base de todas as religiões. Agora, o que nos cabe analisar no próximo item é os demônios segundo a Igreja. E Kardec mostra quais foram as afirmações de Jesus a respeito de Deus. Né? Se pode concluir, através dos ensinos de Jesus, que Deus é único, que Deus é imaterial, que ele é imutável, que ele é onisciente, onipresente e infinitamente bom. É isso? Ora, e então, comparando todos os dogmas, todas as assertivas e afirmações religiosas com essas características divinas, se pode verificar quais desses dogmas, quais essas afirmações são verdadeiras e quais são falsas. Bom, e ele então nos prova nesse capítulo que, até onde nós estudamos, que por essas características divinas, não existem seres que são eternamente maus. Que os demônios não foram criados perfeitos, como anjos perfeitos, e depois decaíram. Essa ideia de que eles decaíram porque Jesus se tornou o intermediário entre todos os seres e Deus, um homem e não um anjo, Jesus, é uma fantasia, isso é falso, né? E que também não faz sentido crer que parte dos demônios esteja retida na região infernal e parte, eles cometendo os mesmos desvios, estejam livres a incitar a grande parte da humanidade a ser levada também para a região infernal para receber uma eterna punição. Então, é isso. Kardec prova, pelas características da divindade, que todas essas assertivas da Igreja com relação aos demônios são assertivas falsas. Beleza? Então, vamos lá no item 16.
castigo segue por toda parte os seres decaídos. O inferno está neles e com eles. Não tem paz, não tem repouso. As próprias doçuras da esperança que foram transformadas para eles em amargura, né? Não há. A esperança para eles lhes é odiosa. A mão de Deus os feriu no ato mesmo de pecarem, e a sua vontade obstinou-se no mal. Tornados perversos, teimam em o ser e sê-lo-ão para sempre. São as afirmações da igreja. Kardec vai refutar, né? Esses seres decaídos são, depois do pecado, o que o homem é depois da morte. Quer dizer, você agiu mal, agi. Morreu o homem, morreu. Punição eterna. O mesmo para os demônios. A reabilitação deles torna-se também impossível. A sua perda é, a partir de então, irreparável. Não tem como reparar. Mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus, no seu ódio contra o Cristo, na sua inveja contra a humanidade. Não tendo podido conquistar a glória celeste pela ambição desmedida, esforçam-se por implantar seu império na terra, banindo dela o reino de Deus. O Verbo encarnado, ou seja, Jesus, né, cumpriu, apesar disso, os seus desígnios para a salvação e glória da humanidade. Também por isso, por Jesus ter cumprido os seus desígnios para nos salvar, também por isso procuram, por todos os meios, promover a perda das almas resgatadas pelo Cristo. A astúcia e a importunação, a mentira e a sedução, tudo põe em jogo para arrastá-las ao mal e à ruína completa. Com tais inimigos, a vida do homem é uma luta sem tréguas, desde o berço até o túmulo, visto que eles, né, esses demônios, esses inimigos, são poderosos e infatigáveis, quer dizer, não se cansam, não se cansam. Efetivamente, esses inimigos são os mesmos que, depois de terem introduzido o mal no mundo, introdução no mal do mundo, chegaram a cobri-lo, o mundo, com as espessas trevas do erro e do vício. São os mesmos que, por séculos, se fizeram adorar como deuses e que reinaram em absoluto sobre os povos da antiguidade. São os mesmos, enfim, que ainda hoje exercem influência tirânica nas regiões de idolatria, fomentando, quer dizer, estimulando, promovendo a desordem, promovendo o escândalo, até mesmo no seio das sociedades cristãs. Para compreender todos os recursos de que eles dispõem a serviço da malvadez, basta notar que nada perderam das prodigiosas faculdades que são o apanágio, que são o privilégio, da natureza angélica. Quer dizer, são maus e mantiveram os privilégios dos anjos. Por certo, o futuro e, sobretudo, a ordem natural tem mistérios que Deus reservou para si e que eles não podem penetrar. Quer dizer, também não podem tudo, mas mantiveram os recursos angélicos. Mas a sua inteligência é bem superior à nossa, a do homem, porque percebem, num piscar de olhos, os efeitos nas causas e vice-versa. Quer dizer, tem uma sabedoria superior à nossa. Sabe quais serão as consequências dos desvios nossos de hoje, por quanto tempo. Bastando num piscar de olhos, sabe tudo. Qual foi a causa, quais são os efeitos, quanto tempo vai durar os efeitos e tudo. Ou olhando o efeito, sabe qual foi a causa. Essa percepção lhes permite predizer acontecimentos futuros que escapam à nossa capacidade, às nossas conjecturas. A distância
e a variedade dos lugares desaparecem ante a sua agilidade. Quer dizer, consegue estar rápido aqui no Japão, volta. Mais rápidos que o raio, mais rápidos que o pensamento, acham-se quase que instantaneamente sobre diversos pontos do globo e são capazes de descrever à distância os acontecimentos na mesma hora em que ocorrem. Nossa, né? São demônios poderosíssimos. Assim cria a igreja, né? As leis gerais pelas quais Deus rege, pelas quais Deus governa o universo, não lhe são acessíveis. Quer dizer, também algumas das coisas divinas não lhe são acessíveis. Razão porque não podem derrogá-las, não podem derrogar essas leis gerais. E, por conseguinte, não podem também predizer ou operar verdadeiros milagres. Mas pode os falsos? Possui, no entanto, aí, ó, a arte de imitar, possui, no entanto, a arte de falsificar, dentro de certos limites, as obras divinas. Sabem quais os fenômenos resultantes da combinação dos elementos. Quer dizer, né, tem uma boa noção de química e física aí. Predizendo com maior ou menor êxito os acontecimentos, né, os resultados, que sobrevêm naturalmente, os fenômenos que sobrevêm naturalmente, assim como os que eles mesmos podem produzir, mas produzem eles alguns fenômenos. Daí os numerosos oráculos, né? Os adivinhos, as extraordinárias profecias que os livros sagrados e os livros profanos recolheram e que têm servido de base, que têm servido de alimento para todas as superstições. A substância simples e a substância imaterial que os compõe escapa às nossas vistas. Não é simples e não é tão imaterial, né? Apesar de não serem vistos por nós. Mas a gente sabe da densidade grave de corpos perispirituais, né? Permanecem ao nosso lado sem que os vejamos. Tocam a nossa alma sem nos tocar o ouvido. Quer dizer, você pode não ouvir, mas ele te transmite a mensagem. Acreditamos obedecer aos nossos pensamentos, quando, na verdade, sofremos as suas tentações e a sua funesta influência. De certa forma, é uma meia-verdade, né? Porque, como a gente leu no livro Ação e Reação, eles vêm nos tentar naquilo que é a tentação nossa. Lembram disso? Disse os irmãos lá, Clarencio e Leonel. Fácil é obsidiar alguém. Basta observar a pessoa, qual é digamos, a direção negativa, qual é a sua tentação que a pessoa carrega. Ora, eu vou estimular o que ela já tem de ruim nela mesma. As nossas disposições, ao contrário, lhes são conhecidas pelas impressões que delas transparecem em nós e nos atacam geralmente pelo lado mais fraco. Então, tem algumas verdades, mas só não são demônios, são pessoas. A gente já tem, né, essa coisa. Quer dizer, já está na gente. Ele só vê ali, ó, e cutuca, estimula, vai lá, faz. Ó, porque você já tem isso aí. Eu não estou colocando em você, né? Só estou cutucando aquilo que você já tem. Né? Exato. Quer dizer, a gente é que tem. A gente é que tem. A gente tem que analisar, é isso aí, né? Se cuidar. Exato, se cuidar, exatamente. Mas não são demônios, são pessoas às quais nós ferimos, né? Ou que não desejam o bem e tal. Para nos seduzirem com mais segurança, costumam apresentar-nos ideias e sugestões de acordo com as nossas inclinações. Aí, modificam a ação segundo as circunstâncias e os traços característicos de cada temperamento. Contudo, suas armas favoritas são a hipocrisia e a mentira. 17. Então, ele trouxe as informações conforme crê a igreja a respeito dos demônios no item 16. Né? 17. Dizem que o castigo os segue por toda parte. Foi exatamente onde ele começou no 16, agora ele vai refutar. Né?
que eles não têm paz nem repouso. Isto não invalida, de modo algum, a observação que fizemos sobre o privilégio dos que estão fora do inferno. Privilégio tanto mais injustificado, porque, estando fora dele, podem fazer muito mais mal. Quer dizer, tá bom, eles estão mal, como falou lá no começo do 16, né? Que o inferno está neles, eles não têm paz, não têm repouso. Sim, mas uma boa parte deles estão livres, porque só diz o texto bíblico que só vão para o inferno depois, quando chegar o fim do mundo, né? Então, estão livres, apesar de serem o que são, de terem feito o que fizeram, estão livres e podem fazer muito mal. Com toda certeza, eles não são felizes, como os anjos bons. Mas não se deve levar em consideração a sua relativa liberdade. Se não têm a felicidade moral que a virtude confere, são incontestavelmente mais felizes que seus comparsas que padecem nas chamas. Ora, que justiça é essa que alguns, tendo praticado os mesmos erros que outros, alguns estão padecendo nas chamas e outros estão livres a provocar o mal entre os homens. Depois, para os maus, há sempre um certo gozo na liberdade que desfrutam para praticar o mal. Tem um certo prazer na liberdade. E ainda, estando livre, a praticar o mal. Perguntai ao criminoso o que prefere, se ficar na prisão ou percorrer livremente os campos agindo à vontade. Pois o caso é exatamente esse. É exatamente o mesmo. O remorso, afirmam, os persegue sem trégua nem piedade. Esse item 17, então, é a refutação do 16. Né? O remorso os persegue sem piedade. Mas esquecem que o remorso é o precursor imediato do arrependimento, quando não é o próprio arrependimento. Dizem, tornados perversos, obstinam-se na perversidade e serão malvados para sempre. Ora, mas desde que se obstinem em ser perversos, é que não tem remorsos. Se tivessem o menor sentimento de pesar, renunciariam ao mal e pediriam perdão. Logo, o remorso não constitui para eles nenhum castigo. Então, Kardec aponta outra contradição, né? Como que pode haver remorso ou arrependimento e eles serem obstinadamente perversos, maus para sempre? Não faz sentido. 18. Continua a refutação do 16. Eles são, depois do pecado, o que é o homem depois da morte. Ou seja, pena eterna, não tem solução. Alguns ainda, porque outros estão livres. A reabilitação dos que caíram torna-se, portanto, impossível. Ora, de onde provém essa impossibilidade? Por que eles estão iguais aos homens, em que é impossível se reabilitar e que devem ser também punidos eternamente como os homens? Não se compreende que seja consequência da sua similitude com o homem depois da morte. Proposição que, aliás, não é muito clara. E ele acabou também, no item de 16, a mostrar que eles eram superiores a nós em todas as coisas. Das causas veio o efeito e vice-versa, vão a todos os lugares com velocidade superior ao pensamento, né? Praticam alguns falsos milagres. Então, não é por similitude ao homem. Porventura, então, essa impossibilidade proviria da vontade própria dos demônios? A impossibilidade de se reabilitarem vem deles mesmos, dos demônios? Ou vem da vontade de Deus? No primeiro caso, ou seja, que essa impossibilidade de reabilitação venha dos demônios, a pertinácia, né, a persistência, denota uma extrema perversidade.
denota um enderecimento absoluto no mal, não se compreendendo que seres tão profundamente perversos pudessem algum dia ter sido anjos de virtude. Então, já mostrou uma outra contradição. Ora, como é que eles foram perfeitos, foram anjos de virtude, e hoje em dia são profundamente perversos, muitíssimo endurecidos? Não faz sentido. E que durante o tempo indefinido que passaram entre estes últimos, um imenso tempo entre os anjos de virtude, não tenham deixado perceber nenhum sinal da sua maldade natural. Milênios e milênios como anjos de virtude, e agora estão como seres extremamente perversos, e durante esses milênios e milênios de virtude, não deixou passar nenhum sinalzinho de que eram maus? Não dá. Não dá. No segundo caso, ou seja, quer dizer que a impossibilidade de reabilitação deles advenha de Deus. Ainda menos se compreende que Deus inflija como castigo a impossibilidade de reparação após uma primeira falta. O Evangelho nada diz de semelhante. Ora, que Deus é esse que, para castigar, impossibilita eternamente, né, a chance de se reparar o erro? E acrescenta, 19, a sua perda é, desde então, irreparável, mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus. Aliás, de que lhes serviria não manterem tal orgulho, uma vez que todo arrependimento é inútil? Não, vocês serão punidos eternamente. Não tem nada que eu possa fazer para eu não ser punido eternamente? Não tem. Ora, então vou permanecer na minha revolta, então vou permanecer no meu orgulho. Se ao menos tivesse uma esperança de reabilitação, fosse qual fosse o seu preço, o bem, a prática do bem, teria para eles um objetivo. Mas assim não acontece. Não é punição eterna. Assim não acontece, porém. Se perseveram no mal, é porque eles trancaram a porta da esperança. Mas por que Deus lhes trancaria essa porta? Para se vingar da ofensa decorrente da sua insubmissão. E assim, para saciar o ressentimento de Deus contra alguns culpados, Deus prefere não somente vê-los sofrer para sempre, mas agravar o mal com um mal maior. Mas, Senhor, foi só uma revoltinha. Não, mas a sua punição será eterna. Ora, agrava o mal com um mal maior. Mas eu não tenho chance de esperança? Não tem. Então, vou continuar aqui no meu orgulho. Impelir à perdição eterna todas as criaturas do gênero humano, quer dizer, aí como eles estão eternamente punidos, sendo parte deles os demônios livres, eles vão tentar os homens, e nós caímos. Quer dizer, toda a obra divina é uma queda. Impelir à perdição eterna todas as criaturas do gênero humano, quando um simples ato de clemência podia evitar tão grande desastre. Não, não é tão grande desastre. Um terço dos anjos decaíram e quase toda a humanidade sofre uma tentação e se perde. É um imenso desastre. Mas não bastava para Deus um simples ato de clemência para evitar tão grave problema em que um terço dos anjos decai e quase toda a humanidade também? Não bastava um ato de clemência para resolver, impedir tanto desastre? Aliás, previsto esse desastre de toda a eternidade, quer dizer, já era presciente há milênios de que essa seria a conclusão. Pelo amor de Deus, né? Pergunta: trata-se neste caso de um ato de clemência,
de uma graça pura e simples que pudesse transformar-se em estímulo ao mal? Não, mas de um perdão condicional, de um perdão subordinado ao sincero retorno ao bem. Em vez de uma palavra de esperança e de misericórdia, é como se Deus dissesse, e desde lá do princípio, ele sabia que isso ia ser as consequências: pereça toda a raça humana antes que a minha vingança. Prefiro que a minha vingança permaneça e que a raça humana toda pereça e todos esses anjos que decaíram. E com semelhante, então essa é a ideia. Ora, da igreja. Então pergunta Kardec. Quer dizer, ele pergunta assim, na verdade ele está fazendo uma afirmação. E com semelhante doutrina, muita gente ainda se admira que haja incrédulos e ateus? Quer dizer, você fala toda essa doutrina da igreja a respeito dos demônios e suas consequências de perdição eterna da humanidade quase toda. E você quer que as pessoas acreditem nessa história? É de se admirar que as pessoas tenham se afastado da igreja, tenham se tornado incrédulas e ateus quando se apresentam essa doutrina para elas? Agora sim uma pergunta. É assim que Jesus nos representa o Pai? Alguém vingativo? Ele que nos deixou a lei expressa do esquecimento, do perdão e das ofensas, que mandou pagar o mal com o bem, que prescreveu o amor aos inimigos, como a primeira das virtudes que nos conduzem a Deus, pretenderia desse modo que os homens fossem melhores, mais justos e mais indulgentes que o próprio Deus? Pergunta de Kardec. Agora sim, se não é, se os demônios não são como a igreja diz que são, e Kardec mostrou a lógica porque as suas afirmações não são verdadeiras, resta dizer quem são os demônios segundo a doutrina espírita, certo? Então vamos lá. Segundo o espiritismo, nem anjos, primeira coisa, nem anjos, nem os demônios são seres à parte, já que a criação de seres inteligentes é uma só. Todo mundo tem a mesma origem, os anjos, demônios e os homens, uma criação só. Unidos a corpos materiais, esses seres inteligentes constituem a humanidade que povoa a Terra e outras esferas habitadas. Na casa de Deus há muitas moradas. Isso Jesus está reproduzido no Evangelho, né? Uma vez libertos do corpo material, constituem o mundo espiritual ou o mundo dos espíritos que povoam os espaços. Deus os criou perfectíveis e deu-lhes por meta a perfeição, com a felicidade que dela resulta. Não lhes deu a perfeição. Então, já muitas informações, né? É uma criação só de todos os seres inteligentes. Esses seres inteligentes podem estar encarnados na Terra ou em milhares de outros lugares, milhões, infinitos lugares. Ou sem corpos, eles estão no mundo espiritual. E ninguém foi criado perfeito. Ninguém. Mas todos foram criados perfectíveis, quer dizer, com capacidade de atingirem a meta da perfeição. Já muitas informações. Quis que obtivessem essa perfeição por seu próprio esforço, a fim de que tivessem o mérito
né? Tem que ter o mérito, porque assim a história é mais bonita, assim a história faz sentido, né? Certo? Como é que a gente vai dar uma medalha para um atleta que nem participou da competição? Não fez nada, não se esforçou, ficou em casa, só no sofá, meses e meses assistindo televisão. Vem aqui que eu vou te dar um prêmio. Não, a história é bonita e comove por ser uma luta. Né? Então, o esforço é nosso, o mérito é nosso, e, por consequência, a felicidade é nossa. Porque só haverá felicidade se houver autoestima. Foi eu que conquistei. Desde o momento da sua criação que os seres progridem, quer encarnados, quer no mundo espiritual. Então, vejam, né? Primeira outra refutação. Se progride no ser espiritual, não se fica eternamente punido. Há progresso. Lembra do livro? Acho que eram os livros Mensageiros. Tinha um casal, eles eram casados, mas o marido, acho que foi o marido, recebeu condição de morar na colônia Nosso Lar. E a esposa ainda não. Então, ele tinha mérito, ela não. Então, eles deviam se encontrar. Ele deve vir, tipo assim, no fim de semana. É como um casal aqui na Terra separado, que de vez em quando se encontram. No fim de semana eu venho para casa. Mas ela, então, tinha que lutar, batalhar para ela conseguir morar também junto com ele na colônia Nosso Lar. Né? Lembram disso? Então, se progride no plano espiritual. Não é porque também eu fui para uma colônia não tão boa que eu não tenho a chance de batalhar e ir para uma colônia melhor. Lembra do livro Missionários da Luz? O instrutor Alexandre de André Luiz, ele foi para uma colônia melhor. Ele saiu lá de Nosso Lar, o mérito de tanto trabalhar, e foi morar num lugar melhor. Então, há possibilidade de progresso no plano espiritual. Nós progredimos, quer encarnados, quer no estado espiritual. Chegados ao apogeu, pelo amor de Deus, ao máximo, tornam-se espíritos puros ou anjos, segundo a expressão vulgar. De sorte que, a partir do embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia ininterrupta na qual cada um dos elos assinala um grau de progresso. Disso resulta que há espíritos em todos os graus de adiantamento. De adiantamento moral, adiantamento intelectual, conforme a posição em que se acham na escala do progresso. Por consequência, em todos os graus, existe saber e ignorância, bondade e maldade. Começando na ignorância, né? E alguns são maus, a chegar numa sabedoria e numa bondade imensas, subindo a escala. Nas classes inferiores, destacam-se espíritos ainda profundamente propensos ao mal e que se comprazem no mal. Então, são espíritos inferiores, mas que também estão na lei de progresso, vão melhorar. A este se pode denominar demônios, caso se queira, pois são capazes de todos os malefícios atribuídos aos últimos, aos demônios. Então, tem espírito que é capaz de todos os malefícios. Tem. Que ainda são corações endurecidos? Tem. Que se comprazem em tudo que é coisa errada? Tem. E uma pessoa vai se suicidar e eles estão estimulando que a pessoa se suicide? Tem. Pelo amor de Deus. Acabamos de ver no livro Ação e Reação. Quando Silas chegou, os inferiores que estavam estimulando a morte da Marina, jovem de 30 anos, oriunda da mansão, que tinha uma filha com 2 ou 3 anos de deficiência, estava se despedindo da filha, porque ia se suicidar, beber veneno, né?
Quando chegou, já tinha um monte de espírito estimulando ela a fazer isso. Aí chegou o Silas e foram embora. O espiritismo não lhes dá tal nome, quer dizer, o espiritismo não gosta de chamar os espíritos que ainda estão inferiores, não gosta de chamar de demônios. Não lhes dá tal nome, porque o termo demônio traz uma ideia, se prende à ideia de uma criação distinta do gênero humano. E lá em cima ele falou que a criação é só uma, com seres de natureza essencialmente perversas, votados ao mal eternamente e incapazes de progredir para o bem. Então, o Espiritismo não lhes usa esse nome. Não dá esse nome. Por que, Kardec? Por que ele não usa esse termo de demônio para os espíritos inferiores? Porque a palavra dá uma ideia de criação distinta. Porque dá uma ideia de que eles são essencialmente perversos. Porque dá uma ideia de que eles são eternamente voltados ao mal. E que dá uma ideia de que eles são incapazes de progredir. 4 coisas que traz a ideia da palavra demônio. Então, o Espiritismo não diz que os espíritos que estão em posição inferior sejam demônios. 21. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e se tornaram maus por desobediência. Eles são anjos decaídos, colocados primitivamente por Deus no topo da escala. De onde caíram? Segundo o Espiritismo, não é nada disso. Os demônios são espíritos imperfeitos, mas eles se melhoram. Ainda estão na base da escala, mas subirão um dia. Os espíritos que, por apatia, quer dizer, por indolência, por insensibilidade, por negligência, por obstinação ou má vontade, persistem em ficar por mais tempo nas classes inferiores, sofrem as consequências dessa atitude. E o hábito do mal lhes dificulta a regeneração. Está persistindo, está negligente, está aí, né? Vai sofrer mais. Um dia, porém, chega-lhes a fadiga dessa vida penosa e das suas respectivas consequências. Comparam a sua situação à dos espíritos bons e compreendem que o seu interesse está no bem, procurando então se melhorarem. Mas se melhorarem por ato de espontânea vontade, sem que haja nisto o menor constrangimento. Não tem que ser por mérito, por esforço próprio. Então, não tem constrangimento o progresso. Tem que ser espontâneo. Submetidos à lei geral, em virtude da sua aptidão para progredir, ainda assim não progredirem contra a vontade. Não existe um progresso, né? Contra a vontade da própria pessoa. Lembra o ministro Sanzi, no livro Ação e Reação? O bem, primeiramente, é quando há um desejo voluntário de exercê-lo. Deus lhe fornece constantemente esses meios. Deus dá os meios, mas eles são livres para os aceitar ou para os recusar. E lembram a moça lá que a gente estudou do livro Ação e Reação? Está quase recusando. A vida está difícil. Ora, mas foi você que dificultou a vida. E essa dificuldade é o meio do seu progresso. Mas mesmo assim, você pode aceitar ou recusar. Você vai se suicidar, vai ficar pior ainda. Vai ficar pior ainda. Não está fácil. Uma filha problemática, com 2, 3 anos de idade. Sabe lá cadê o esposo? A gente ainda não leu, eu não vou antecipar a obra. Vai aceitar as dificuldades que te levarão a progredir ou vai recuar? Pode recuar, mas não vai ficar pior. Se o progresso fosse obrigatório, não haveria mérito, e Deus quer que todos tenham o mérito de suas obras. Sim, senão não tem
Senão não há felicidade. Senão não há felicidade interna. Vem aqui, atleta que não está fazendo nada, que eu vou te premiar. Quem que vai? Se a pessoa tem o mínimo grau de nobreza, não vou, não. Não teve mérito, não tem alegria em ganhar isso. Ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio, mas o primeiro lugar é franqueado a todos. Todos podem conseguir. É um tablado gigante. Ninguém está na sua frente, é um morro, todo mundo pode subir. Mas é à custa do próprio esforço. Os anjos mais elevados conquistaram a sua graduação. Conquistaram, não foi? Colocados lá no topo. Passando como os demais pela mesma rota comum. Ora, então, esses problemas que nós temos hoje em dia, se pegar o ministro Sanzio, e aí, ministro, você sofreu isso, sofreu aquilo na Terra, teve morte de parente quando você estava no nosso nível, tudo igual, história igual. Chegados a certo grau de pureza, os espíritos têm missões adequadas ao seu progresso. Desempenham, assim, todas as funções atribuídas aos anjos de diferentes categorias. E como Deus criou de toda a eternidade, segue-se que de toda a eternidade houve número suficiente para satisfazer a todas as necessidades do governo do universo. Aí lembra dos livros mensageiros? Tem alguns espíritos que têm função de cuidar de uma rua, cuidar de um bairro. Tem espíritos que cuidam de países inteiros. Aí volta nos livros Os Mensageiros. Tem gente, ou no livro Céu e Inferno, que a gente, tem gente tomando conta de galáxias, de uma região estelar gigante. Deste modo, uma só espécie de seres inteligentes, submetida à lei do progresso, satisfaz todos os fins da criação. Esta unidade na criação, aliada à ideia de uma origem comum para todo mundo, tendo todo mundo o mesmo ponto de partida, tendo o mundo que percorrer a mesma rota, elevando-se a cada criatura pelo próprio mérito, corresponde essa ideia melhor à justiça de Deus do que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidos de dotes naturais, e seriam esses dotes outros tantos privilégios. A doutrina comum, quer dizer, a da Igreja, sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas humanas, não admitindo a lei do progresso, mas vendo, todavia, seres de diversos graus, concluiu que seriam produto de de outras tantas criações especiais. Não, vocês são assim, para sempre serão, vocês assim, vocês assim. Chega assim a fazer de Deus um pai parcial, tudo concedendo a alguns dos seus filhos e impondo a outros o mais rude trabalho sem oportunidade de progresso. Porque não há lei de progresso, você realiza um trabalho, mas disso não te resulta benefício. Não é de admirar que por muito tempo os homens nada tenham visto de chocante nessas preferências. E por que os homens não rejeitaram essa ideia de criações especiais? Por muito tempo, essa ideia de criações especiais não lhe chocou aos homens. Por quê? Já que eles procediam do mesmo modo com relação aos próprios filhos, ao estabelecerem direitos de primogenitura e outros privilégios de nascimento. Quer dizer, que o primeiro filho é o que vai herdar tudo, que vai herdar o trono, o resto, não.
E eu tenho, por esse que me é simpático de vida anterior, um bom sentimento, e esse outro, que foi o amante da minha atual esposa de vida passada, que hoje é meu filho, não tenho bom sentimento com relação a ele. Então, eu vou agir como Deus. Eu procedo do mesmo modo, estabelecendo direito para uns e não para outros. Mas todos são meus filhos. Podiam tais homens pensar que erravam mais do que Deus? Não, estão fazendo a mesma coisa que Deus. Hoje, porém, alargou-se o círculo das ideias. O homem se tornou mais sábio. O homem vê mais claro. O homem tem noções mais exatas e mais profundas da justiça. Desejando-a, por enxergá-la, a justiça para si, e nem sempre a encontrando na terra, quer o homem, pelo menos, encontrá-la, a justiça mais perfeita no céu. É por isso que toda e qualquer doutrina na qual a justiça divina não lhes apareça aos homens na plenitude integral da sua pureza, ele vai dizer, essa religião não faz sentido, porque nela não há uma justiça divina. Então, é melhor que eu me torne ateu, é melhor que eu me torne descrente, porque isso que você está falando aí não faz sentido. Beleza, gente? Beleza. Vamos parar aí, né? João, Falta, assim, eu vou ter que sair, tá? Aí você para a gravação, já te pus de anfitrião, tá? Depois tá, da prece aí, tá bom? tá bom. Obrigado pela aula, viu? Valeu, Malu, vai com Deus, eu que agradeço. Obrigada. Então vamos lá, gente, quem faz a oração? Vou fazer. Beleza. Senhor Jesus, Senhor da luz, obrigado, Senhor, por esse estudo de hoje, por essa oportunidade bendita de estarmos reunidos com esses ensinamentos que nos foram colocados, que nós possamos refletir, Senhor, sobre todos esses ensinamentos. Quantas dessas informações que aí tem, que nós vivemos, ainda trazemos dentro de nós, que possamos de pouco em pouco refletir, aprimorando o nosso espírito, trazendo as verdades de Jesus para o nosso dia a dia, para que nós possamos, Pai, seguir no caminho da moral e do bem. Obrigado, Senhor, por cada um que aqui está presente nesta aula. Envolva com seu amor todos aqueles que não estão podendo estar conosco. Esteja conosco, hoje e sempre. E que assim seja. Graças a Deus. Tchau, gente, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, gente. Para todos. Tchau, tchau, professor. Valeu, gente, tchau. Obrigada. Um abraço, gente, valeu.